Meus amigos, Juan Pablo Vojvoda não é mais treinador do Santos. O Santos acabou de divulgar nota na qual diz o seguinte, vou ler para vocês inclusive. Santos FC comunica a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e os membros de sua comissão técnica. O clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. Vamos conversar um pouquinho a respeito dos motivos que levaram o Santos a demitir o seu treinador nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, que é muito importante, porque quanto mais likes o vídeo tiver, mais o algoritmo do YouTube recomenda o vídeo na aba de recomendados. E se a mídia tradicional não fala sobre o Peixão, prestigiem a mídia alternativa. Beleza? Vamos lá. Bom, o Vojvoda chegou no Santos cheio de esperança, a torcida toda queria que ele desse certo, e a gente pode dizer que o Vojvoda foi um raro caso no futebol brasileiro de um treinador que teve absolutamente tudo que um treinador quer quando vai treinar um time gigante do futebol brasileiro. Teve respaldo da diretoria, teve respaldo da torcida, teve tempo, teve reforços, teve um elenco que, se não é brilhante, definitivamente não é brilhante. É um elenco que pode entregar muito mais do que está entregando. Não é um elenco para brigar contra o rebaixamento. É um elenco para meio de tabela, quem sabe uma pré-Libertadores, na minha opinião. Gostaria de saber a sua opinião. E ele cai depois de um melancólico, triste, pavoroso 2-1, uma derrota por 2-1 para o Inter de Porto Alegre na Vila Belmiro. Inter que era o lanterna do Campeonato Brasileiro, não havia vencido ninguém, e venceu o Santos, e não só venceu, como venceu merecidamente. O Inter jogou melhor do que o Santos essa partida, e foi o último prego no caixão do Vojvoda, que já vinha balançando há algum tempo, e agora cai em definitivo. O Vojvoda vai embora do Santos com histórico de 33 jogos, 10 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Acredito eu que ele teve um bom começo, um começo promissor, tá? Que foi aquela partida contra o Fluminense, fez um bom jogo contra o Fluminense. Os primeiros jogos do time do Vojvoda, o time parecia mostrar uma evolução em relação ao time do Kleber Xavier, mas a verdade é que, em termos de aproveitamento, o Santos do Vojvoda é pior que o Santos do Kleber Xavier. Isso não é opinião, isso é fato, isso é estatística. O aproveitamento do Santos do Vojvoda é pior do que o aproveitamento do Santos do Kleber Xavier, se você considerar apenas jogos contra times de primeira divisão. O aproveitamento do Santos contra times de primeira divisão é algo assim tenebroso. O final do Campeonato Brasileiro de 2025 nos causou uma falsa impressão de que o trabalho do Vojvoda havia engrenado e que o Santos havia engatado uma série de bons jogos e de bons resultados. De fato, teve uma sequência de bons resultados, mas isso não aconteceu por conta do trabalho do Vojvoda. Isso aconteceu porque a tabela do Campeonato Brasileiro nos favoreceu muito. O Santos, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, pegou só times reservas ou times já rebaixados. Então, a gente teve aquela sequência contra Sport em casa, Juventude fora de casa, próprio Inter, que brigava contra o rebaixamento fora de casa, Palmeiras totalmente reserva em casa, o Cruzeiro totalmente reserva em casa na última rodada. Então a gente conseguiu uma sequência de bons resultados e isso passou uma falsa impressão de que, poxa, agora foi. Agora o trabalho do Vojvoda engatou a quarta marcha aí e a gente vai começar 2026 voando. E não foi o caso. A gente até começa fazendo um bom jogo contra o Novo Horizontino, a primeira partida de 2026, mas foi só isso, né? O Santos, nesse ano, são 18 jogos, se eu não me engano, apenas 4 vitórias, tá? Dessas 4 vitórias, só uma vitória contra um time de primeira divisão. Que foi a vitória contra o Vasco por 2-1 na Vila, e convenhamos, a gente ganhou aquele jogo porque o Neymar resolveu jogar bola. Foi aquele jogo, inclusive, no qual o Vasco havia acabado de demitir o Fernando Diniz e havia acabado de rescindir o contrato com o Felipe Coutinho. Mesmo assim, o Vasco, em frangalhos, veio aqui na Vila Belmiro, entregou um jogo duríssimo, que a gente só ganhou porque o zagueiro deles lá fez uma pataquada no segundo gol, e o Neymar é um extra classe e fez aquele golaço de cobertura para garantir a vitória.
Fora isso, o Santos só empatou ou perdeu contra times de Série A e em todas as ocasiões jogou pior. O Santos do Vojvoda não mostrou... não é que não mostrou evolução, ele mostrou involução. E vejam, o Santos teve algumas peças interessantes chegando esse ano. O Gabigol, o Rony, Moisés, o Oliva. E agora chegou o Veríssimo, e o Veríssimo ficou relacionado no banco nos 2 jogos nos quais esteve à disposição do Vojvoda, e o Vojvoda não colocou ele para jogar. Colocou o Zé Ivaldo, que acabou pregando, né, esse último prego no caixão do Vojvoda, fazendo gol contra no jogo contra o Inter. E agora o treinador não comanda mais o Santos. Então, no final das contas, eu acho que a demissão ela é merecida, tá? Eu não sou um defensor de demissão de treinador, eu defendo o trabalho a longo prazo. Sempre que o Santos contrata um novo treinador, a minha expectativa é que o treinador fique a temporada toda, tá? E eu queria muito que o Vojvoda ficasse a temporada toda, obviamente conquistando resultados minimamente decentes. Mas não vinha sendo o caso. Essa derrota contra o Internacional é o ultimato, é o estopim, né? O Santos fica na beira da zona de rebaixamento e eu não quero ver o meu time mais uma vez brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, sabendo que o elenco é bom o suficiente para brigar um pouquinho acima na tabela, no meio da tabela, até por uma pré-Libertadores. Lembrando que a gente tem esse ano Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, tá? Acho que o elenco do Santos, principalmente numa Copa Sul-Americana, pode brigar, pode chegar numas oitavas, quartas de final, e uma vez que você chegar lá, meu amigo, você conseguir construir e segurar resultados, né? Pode ir passando nos pênaltis, pode ir empatando, e chega numa final, e aí, meu amigo, ter um Gabigol e um Neymar pode te garantir um título. Só que com o Vojvoda, essa perspectiva de título, infelizmente, não existia. Eu falo com muita tristeza, porque, assim, infelizmente, o treinador não deu certo, não conseguiu dar certo no Santos. Eu tuitei e postei isso no Instagram, e eu acho que essa frase é correta. O Vojvoda não esteve à altura do Santos Futebol Clube. Ele não se mostrou um treinador de time grande. Ele se mostrou um treinador de Fortaleza. Não é treinador pro Santos. Infelizmente. Tá? Porque eu queria muito que ele desse certo. A torcida queria muito que ele desse certo. Novamente, ele teve tudo que um treinador precisa. Teve tempo, teve respaldo da torcida. A torcida mirou seus canhões pro Marcelo Teixeira, merecidamente. Pro Alexandre Matos, merecidamente. E passou pano pro Vojvoda porque acreditava que ele podia conseguir melhorar o time, fazer o time voltar a ter uma boa sequência de vitórias. Só que mesmo tendo tudo, o Vojvoda não conseguiu retribuir, no caso, né? Ou seja, não se mostrou à altura de um time da grandeza do Santos Futebol Clube, e agora ele é demitido. Agora, obviamente, fica o questionamento. Quem é que vem para o lugar dele? Crespo, que acabou de sair de São Paulo? Fernando Diniz, que já recusou o Santos numa outra oportunidade e que já fez um trabalho bem ruim no Santos? Sampaoli, ele que é sempre um querido de uma galera aí, um preferido de uma galera para voltar para o Santos, e o nome dele sempre ganha força quando o Santos está sem treinador. Tite, que é alguém muito querido pelo Neymar, mas é alguém pouco querido pelo Gabigol. Acho difícil. Cuca, o nome que ganha mais força nesse momento, num primeiro momento, ao meu ver, é o nome do Cuca. Claro que o Cuca tem a questão da condenação dele, e essa condenação, juridicamente, ela já está resolvida. O processo ele foi extinto. O processo não existe mais. O Cuca, para a justiça, é um homem inocente e um homem livre para trabalhar onde ele bem entender. Só que eu ainda assim tenho receio de qual seria a reação da torcida, principalmente a ala feminina da torcida do Santos, caso o Santos contratasse o treinador. Né? O momento do Santos não é bom, o ambiente do Santos não é bom. E aí você imagina, você contrata um treinador e a mera chegada dele piora o ambiente. A gente tem que pensar com muito cuidado isso. Acho que o Santos não vai se apressar, pelo menos nesse primeiro momento. Não acho que vai tentar trazer um treinador já para o próximo jogo contra o Cruzeiro,
que é nesse final de semana, até porque esse jogo na casa do Cruzeiro, o Cruzeiro provavelmente deve ganhar, não seria legal o novo treinador já chegar perdendo o jogo. Então eu acho que o Santos vai ter um pouquinho de paciência, vai definir o novo treinador durante esse fim de semana e contratar durante esse fim de semana para que ele chegue já na próxima semana e depois do jogo contra o Cruzeiro, o Santos ele tem um tempo, né? Ele vai ter um tempinho aí para jogar contra o Remo na Vila Belmiro. Então, acho que o próximo treinador chega depois do jogo contra o Cruzeiro para ter pelo menos uma semana para o próximo jogo do time, que é na Vila Belmiro contra o Remo, e é um jogo bom para você começar um novo trabalho, que é um jogo a caráter para o Santos ganhar, né? Pelo amor de Deus. Se a gente não ganhar do Remo em casa, vai ganhar de quem? Então é isso. O Vojvoda não é mais o treinador do Santos. E quero saber a sua opinião. O que você achou da queda do nosso agora ex-treinador e quem você defende para assumir o Santos Futebol Clube? Deixa a sua opinião aí nos comentários. No mais, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like que é muito importante. Nos siga nas redes sociais. A gente está no Instagram, @SantosMilGrau, no Twitter, @PeixãoMilGrau, no Threads, @SantosMilGrau, Facebook, Santos Mil Grau, sempre falando sobre o peixe e trazendo as novidades do clube. Beleza? Muito obrigado pela audiência de sempre. Aguarde nossos próximos vídeos. É isso aí. Pra cima deles.